Vamos lá para mais um podcast, hoje com a professora Mari. Que privilégio poder te entrevistar aqui, aqui né, no podcast novinho. Então, estamos sendo um dos que estão estreando também. Conta pra gente um pouquinho da sua formação e como que você chegou até onde chegou hoje. Então, primeiramente, queria agradecer o convite da professora Aline e também o convite do Arthur para estar aqui. Eu sou a professora Mariana Muniz de Farias. Estou nessa casa há quase 8 anos já, mas aí a gente abafa o caso. Eu sou professora hoje dos componentes curriculares relacionados a marketing, marketing 1, planejamento de marketing corporativo e tendências de marketing contemporâneo digital. Eu sou formada em administração, assim como os meus alunos. Tenho pós em gestão de vendas e trade marketing, que é uma área que eu atuei durante bastante tempo, sou apaixonada por essa área. E sou mestre em administração e minha linha de pesquisa é marketing e estratégia. Ultimamente, eu tenho estudado bastante sobre marketing de influência. Tanto que eu e a Silmara de Souza, minha parceira, lançamos um livro. É muito legal aí o livro que vocês lançaram. Conta um pouquinho pra gente, então, do seu livro aí. E todo mundo é um influenciador? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, se todos nós somos influenciadores, eu, o Arthur, o Felipe, que está por trás das câmeras, será que todos nós somos influenciadores? Então, primeiramente, falando do livro, nosso livro se chama O Guia de Marketing de Influência para Pequenos Negócios, porque muitas vezes o pequeno negócio acha que não pode se beneficiar do marketing de influência, que contratar um influenciador digital é só para as grandes empresas, e na verdade isso é um mito. Então, voltando à sua pergunta, será que todos nós somos influenciadores? É importante a gente explicar, então, alguns conceitos. Influenciador, sim, todos nós somos. A partir do momento, por exemplo, que eu vou num restaurante e eu gosto muito, e eu falo para você que esse restaurante é legal, eu estimulo alguém a tomar uma decisão e uma ação, eu sou um influenciador. Não é só, então, no TikTok ou no Instagram? Não, todos nós somos influenciadores, mas tem gente que tem isso como profissão, que aí são os influenciadores digitais. São as pessoas que influenciam nas mídias sociais. E aí existe uma diferença de contexto, de conceito entre influenciador digital e o criador de conteúdo. O influenciador digital é aquele que vai trabalhar com estilo de vida. E o criador de conteúdo, ele muitas vezes trabalha com nichos específicos. Por exemplo, eu tenho uma aluna que pratica hipismo. Então, ela é uma influenciadora, ela é uma criadora de conteúdo nessa área. Ela até vende um produto especificamente para quem gosta e pratica montaria. E eu acho mega interessante. Sim, somos todos criadores de conteúdo, principalmente nos dias de hoje, nas mídias sociais. Porém, o que separa as crianças dos adultos é a intenção e a estratégia por trás do conteúdo. Uma coisa também que eu gostaria de pontuar é o que é, afinal, marketing de influência. O marketing de influência é quando uma marca utiliza como ponte um criador de conteúdo para alcançar um público que ela não consegue atingir. Então, por exemplo, Pequena Lô, que é uma grande influenciadora de conteúdo, uma grande criadora de conteúdo e influenciadora digital. Ela tem um público que a segue, uma comunidade, pessoas que amam o conteúdo dela, o humor dela, enfim. E muitas vezes, por exemplo, eu sou uma marca de sabão em pó e eu quero atingir esse público da Pequena Lô, eu não consigo me comunicar com eles. Eu vou utilizar esse criador de conteúdo como uma ponte entre as estratégias da minha marca para tomar uma ação por meio do influenciador digital. Então, isso é marketing de influência. Tem uma aluna que até me perguntou hoje, professora, mas isso não vai se acabar? Não, o mercado está mega aquecido. E até 2027, 2028, esse mercado vai crescer muito, vai chegar a 480 bilhões de dólares no mundo inteiro. Só no Brasil hoje, a geração de empregos diretos e indiretos de 350 mil pessoas trabalhando com influenciadores de Quanta conteúdo. informação. Fiquei ainda com mais, quer dizer, eu já te sigo nas redes sociais, mas agora conta pro pessoal aí qual que é o arroba, então. Principal rede social sua é Instagram mesmo? A principal é o Instagram, então vocês podem me achar no arroba profa.marianamuniz. A gente também tem um Instagram só para o livro, que é o arroba influência e consumo, tudo junto, sem acento. Mas vocês também me acham no LinkedIn, no TikTok e no YouTube. Que legal, tá certo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, parte dessas coisas que você comentou. Legal. A parte, então, de estratégias. Quais seriam esses indicadores? Então, relacionando com quais são os indicadores de qualidade. Como que a gente pode relacionar isso, então, quando a gente está fazendo as análises de KPIs importantes com a parte de rede social? Porque tem também, Sim, não é isso? Isso mesmo. KPIs, explique para o pessoal que está em casa o que são os KPIs. Key Performance Indicators. Isso, os fatores chaves ou críticos de sucesso, né?
Muitas pessoas acham que TikTok é só dancinha e que mídia social é só você sentar na frente de uma câmera e gravar um conteúdo. Não, muito pelo contrário. Então, é necessário a gente dar um passo para trás e olhar para esse conteúdo de maneira estratégica. Nada ali nas mídias sociais é à toa. A gente sempre vai criar o conteúdo olhando o que a gente chama de jornada do usuário. O funil de vendas, o famoso funil de vendas. Então, dependendo de onde está o usuário, o seu possível cliente, na jornada, se ele ainda não te conhece, se ele já te conhece, se ele te conhece, quer comprar, se ele já compra, eu vou pensar estrategicamente na criação desse conteúdo nas diferentes etapas que o cliente se encontra. E aí eu tenho vários indicadores de performance, principalmente a conversão em vendas, né? E sempre olhando se esse possível cliente pulou para um próximo estágio. Eu vou dar um exemplo do Instagram, que é a mídia social mais difícil de ser trabalhada, mas é uma das mais amadas pelos brasileiros. Então, por exemplo, um indicador de desempenho de brand awareness, que é conhecimento de marca. Eu quero alcançar um público e eu quero que as pessoas conheçam mais a minha marca. Então, qual é o indicador que eu vou trabalhar? E qual é a ferramenta? Como levar essa conscientização? Isso, para a pessoa conhecer a minha marca. Então, eu preciso criar um Reels. O Reels é um dos conteúdos estratégicos para isso. E aí, qual que é a métrica ali? A métrica nova para o Instagram em 2025 é retenção. Tenham isso aí, pessoal de casa. Retenção. Então, gravei um vídeo, máximo 90 segundos. Será que as pessoas estão ficando mais de 15 segundos no meu vídeo? Essa é uma taxa de retenção importante. E aí, existem alguns aplicativos que me ajudam a entender onde é que esse cliente está na minha jornada. Tem o ManyChat, tem o MLab. Então, ManyChat, gravem bem esse nome. O ManyChat, ele consegue identificar se eu no Instagram já sigo, se eu não sigo, se eu já compro de você. Só os insights ali são muito limitados na sua percepção? Depende do tamanho da minha marca. Tanto que a questão do marketing conversacional é uma coisa que o Instagram vai exigir bastante. Às vezes a gente acha que só lançando um monte de Reels eu vou conseguir resultado. Conversando com as pessoas nas mídias sociais eu consigo mais resultado do que de outra maneira. Às vezes a conversão é mais efetiva. Né? É mais efetiva. Por exemplo, para quem já me segue, que é um meio de funil e um fundo de funil. O meio de funil é a pessoa que já me conhece, já me segue, que pode comprar. Terminou de converter ali e encaminhou para venda, né? Isso. Outro dia eu fiz um Reels. Não. Foi um story mostrando que o nosso livro esgotou. Foram 150 unidades vendidas. Assinadas já, a gente ficou bem feliz, já reservamos mais compras. Eu só lancei isso nos stories, e aí 3 pessoas vieram me pedir o livro. Olha que interessante. Uma amiga minha também recebeu o livro, compartilhou nos stories dela, um aluno dela veio me pedir o livro. Então, essa é uma métrica, a venda e a conversão em venda, porque às vezes a gente fica olhando muito alcance. O alcance é importante? Sim, mas não é só o alcance, é o alcance, o engajamento, ou seja, o quanto aquelas pessoas se envolveram no conteúdo e o quanto eu transformei dentro dessa jornada, quanto que eu converti para venda. A gente já falou vários, né? Porque às vezes quando eu penso em rede social, ali no perfil seu individual, a pessoa tá pensando ali em like, só isso, mas é muito além disso, né? Tem muitos dados e aí é isso, né? O diferencial é saber identificar quais são esses indicadores-chave, né? Isso. Aí, por exemplo, eu fiz uma campanha e eu tive um monte de visualização. Tem também um case que o Rafael Kiso, sigam ele é muito bom. Rafael Kiso fala que uma marca contratou uma influencer de 1 milhão de seguidores, ela não vendeu uma camiseta para divulgar a marca de uma camiseta. Mas talvez a estratégia ali foi para conscientização de marca. Esses grandes, eles servem para isso, para criar conscientização de marca. Os pequenos servem para a gente converter em venda, porque ele tem muito mais engajamento. E como ele conhece melhor seu público, ele consegue estruturar esse funil de vendas para converter melhor. Então, trabalhar para uma grande marca, trabalhar com os dois é interessante. Para uma pequena, talvez contratar um pequeno influenciador, um nano influencer, né, que a gente chama que tem de 1.000 a 10.000 seguidores, dá mais resultado. E para o próximo ano, o Instagram vem priorizando a criação de conteúdo dos pequenos, porque ele percebeu que os pequenos estão migrando para o TikTok. Então, ele vai distribuir menos o conteúdo dos grandes e vai distribuir mais o dos pequenos. Legal. E aí tem alguns detalhes, por exemplo, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, algum tempo atrás, eu comecei a perceber, e depois fui ver em outros lugares na internet o pessoal comentando disso, da métrica de quantidade, né? O tempo seu que você se mantém assistindo um vídeo. Então, no Reels, o pessoal começou a lançar meme ou alguns vídeos curtos, mas bem curtinhos, assim, de às vezes milésimo de segundo ou 1, 2 segundos,
E aí a pessoa tava lendo lá o textinho como se fosse uma imagem, mas o vídeo tava passando um monte de vezes. E aí aquilo era, né, tipo, super espalhado por conta que eles sacaram esse indicador que o Instagram tava usando, né? Por isso que o Instagram mudou a métrica. Não Porque é ele mais quer, assim, então. ele quer que você passe 15 segundos. Porque assim, o Instagram tem 2 sistemas. É tipo o cérebro, o sistema 1 e o 2. O 1 é para quem já te segue. O 2 é para quem ainda não te conhece. E o Reels, ele vai para o sistema 2, que é a aba explorar. Uhum. Ele é o que mais vai. Eles estão mudando também um pouco para carrossel, né? E outra coisa que ele vai exigir é mesclar conteúdo. Então, olha que interessante. Se eu trabalho um vídeo de 2 segundos e agora ele está trabalhando com retenção, o algoritmo do Instagram, ele não vai te jogar lá para a aba explorar. Entendi. Ele não vai te jogar. Tem que ir adaptando, então, né? Essas Tem coisas que. ali em tempo real tem que ir atualizando. Não dá pra aplicar sempre a mesma estratégia como lei, então. Não, a gente sempre tem que jogar a favor do algoritmo. Sempre. Uhum. Talvez esses vídeos muito curtinhos de 2 segundos, ele funcione com quem já te siga. Porque eu tenho uma psicoterapeuta que eu sigo que ela faz. Então, o dela aparece para mim. Conta pra gente, então, algum exemplo que venha na sua mente de que esses indicadores, esses KPIs, os KPIs, foram importantes para a pessoa ter a mudança de tomada de decisão. Falar, ó, nós precisamos reajeitar a nossa estratégia. Tem alguma coisa assim? Teste. É teste. Então, vou dar alguns exemplos, né? Quanto mais humanizado for um conteúdo, melhor nos dias de hoje. Mais engajamento ele vai ter e, consequentemente, conversão em venda. Vou falar de algo que aconteceu ontem. A gente publicou um vídeo na segunda-feira. Não, um vídeo na segunda de um corte de um podcast. Super engajou. Uhum. Na terça, a gente publicou que o nosso livro está esgotado. Engajou pra caramba. Pra caramba. Ontem, eu publiquei um conteúdo pequeno que está no livro, mas ele não está humanizado. Ele não tem nossa foto e ele não é Reels. Ele engajou e foi um carrossel. Porque aí, ó, olha mesclar o conteúdo. Então, segunda foi Reels, terça foi post estático, só que no fundo tinha a nossa foto segurando o livro. E ontem o conteúdo que eu tinha feito, programado, ele não foi compartilhado entre mim e a Silmara e ele não tinha foto. Ele engajou pouquíssimo. Ele não gerou resultado. E nem venda. Então já é um exemplo. Legal, é bom você testar o seu conteúdo. É ótimo. Então, teste o seu conteúdo e teste também o dos influenciadores. Eu vou fazer um trabalho em breve, gente, para uma marca de fitness. Olha que interessante. E a gente vai testar o conteúdo comigo antes dela contratar influenciadoras. Para ver se vai gerar resultado ou não. Com base na estratégia dela, no arquétipo que ela trabalha, em vários conceitos. Você vai ser o MVP do negócio. Eu vou ser o MVP. A gente vai testar aí comigo. Tá certo. Bem interessante. Então, falando de métrica, né? Mídia social não é bagunça e nem dancinha. Para marcas e para influenciadores digitais, para quem vive disso, ela é muito mais estratégica e ela tem muitas métricas. Ela tem a métrica de alcance, de retenção, de visualização, de engajamento, ali das de engajamento que é curtida, compartilhada, salvar. São muitos dados que são coletados. Né? Até o tempo que você demora para passar de um para o outro ali quando você está rolando com tudo, né? Sim. São muitos dados. E aí, por isso tem que aprender a analisar e aí jogar junto com o algoritmo, né? Por exemplo, o Reels, que é para pessoas novas. Se vocês irem lá no Reels, quais são as métricas importantes? Essa questão da retenção, quanto que as pessoas estão olhando seu vídeo, se está acima de 15 segundos, está ótimo. É bom você observar o que você tem feito e que tem dado resultado. Ou se está dando 8, 9 segundos, o que precisa melhorar? E vai testando. Segundo ponto, compartilhamento. Compartilhamento é a grande métrica também, porque o YouTube, o Instagram, ele entende, no caso do Instagram, ele vai entender que quanto mais você for compartilhado, mais o seu conteúdo engajou, mais as pessoas vão gostar de você. E a questão da conversação. Se as pessoas deixaram comentários ou se levaram para alguma ação, conversem com essas pessoas e gere possíveis vendas. Marketing conversacional. Da parte de conversação, né? De ter o diálogo ali, de responder importante. Gerar conversa no... Como que é o nome? Gente, fugiu a palavra, acontece. Nas mensagens, quando a pessoa te manda uma mensagem na DM. Na DM. E também no canal de transmissão, que é tipo um WhatsApp dentro. Sim. Tudo que o Instagram lançar de novidades, acompanhe. E se ele lançou a novidade, ele quer
que os usuários utilizem. Então, marcas, utilizem isso também a favor de vocês. Tem também a questão ali do Reels, né? Se você notar, muitas vezes, pessoas que não te seguem são alcançadas. Então, se bastante gente que não te segue alcançou, compartilhou e deixou algum comentário, gerou alguma ação, quer dizer que Se seguiu, então, aí pronto, encaixou. Aí. E aí você tem 7 dias para entender aquela pessoa. A partir do momento que ela te segue, em 7 dias ela vai 7 começar dias. a receber seu conteúdo. Perfeito aí. Em tempo E perfeito. como que o pessoal pode cobrar isso? Por exemplo, se eu for comprar isso, né? Estou ajudando alguém numa empresa, ou se a gente estiver vendendo isso, como ter mais resultado, seria, por exemplo, seria melhor eu contratar, depende da estratégia, mas como que desenvolver isso? Assim, por exemplo, melhor uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ou para fazer a propaganda de uma camiseta, ou é melhor alguém que tem 10 mil, mas, sei lá, já é bem por exemplo, o perfil de gamer que o meu irmão gosta, e aí já é o personagem favorito da pessoa. Como que faz para fazer essa venda, identificar, né? Como quantificar e colocar um preço nisso? Por exemplo, igual eu falei, o grande, ele tem sua importância ainda porque ele gera consciência de marca, né? O brand awareness. O pequeno, ele tem mais engajamento. Uma pequena marca, um pequeno negócio, às vezes não tem o dinheiro para contratar uma Graciane Barbosa para vender a marca de whey vegano deles. Sim, mas e aí vale a pena, por exemplo, eu olhar direto no dado bruto final, por exemplo, isso daqui eu vou conseguir fazer, sei lá, 1000 vendas de camiseta. E com essa outra pessoa que eu vou ter uma visibilidade da minha marca muito maior, mas talvez eu no final, lá no funil, eu não execute tantas vendas. Isso, para um longo prazo, nunca é isolado. Por exemplo, se eu trabalhar, isso aconteceu com a Bal. A Bal começou a trabalhar com grandes influenciadores lá em 2020, 2021. Eu lembro que eu via Maísa, Pablo Vittar, várias pessoas usando Bal. Muitas pessoas que eu seguia usando Bal. E hoje a Bal é uma marca conhecida de street style, de streetwear. Então, eles não fizeram um trabalho de 1, 2, 3 dias. Eles fizeram um trabalho consistente com os criadores de conteúdo. Então, a gente indica, e tem alguns dados, a gente foi agora, eu e a Silmara, na UPix Summit, Magalu fez parceria com grandes influenciadores. E eles mensuraram pela primeira vez essas parcerias. Eu vou falar o nome aqui, gente, da ação que eles fizeram. É um nome de quinta série, mas isso por questão de neurociência, para gravar bem no cérebro. Payday. É o dia do pagamento. E aí tem esse trocadilho. Eles contrataram 5 grandes influenciadores, porque o Magalu é grande. E eles conseguiram ver as métricas com a ajuda da Nielsen, que é um instituto de pesquisa. E desses 5, os 2 que eles trabalhavam o ano todo foram os que mais geraram engajamento e taxa de conversão. Como que eu faço para ver a taxa de conversão? Clica no link, usa o meu cupom. Clica nesse link aqui, porque, por exemplo, no caso do Payday, do Magalu, nome engraçado, cada influenciador tinha um link específico deles. E aí, por exemplo, vou falar, porque é um dado aberto, o Lactia, que é um influenciador que a Magalu trabalha o ano todo com ele, foi um dos que mais gerou engajamento. Uma taxa de 79% de lembrança de marca. Então, as pessoas, eles fizeram um teste dos grupos. Um grupo que não conhecia o Lactia e viu a comunicação, e um grupo que já acompanhava o Lactia. Dos 2 grupos, uma média de 79% lembrava. Né? Essas empresas de grande porte fazendo esses experimentos, né, e descobrindo rendimento, né, ali real, o dado, né? Agora, conta pra gente. A gente tá agora falando de empresas muito grandes, né? Que tem o porte, né, para manter esse tipo de marketing, de estrutura de divulgação do wellness ali da marca, de fazer mais conhecida, ou só de estar presente no dia a dia, das pessoas ali todo dia vêm. Mas quais são, assim, os erros mais comuns das pessoas que estão começando ali, estão começando uma empresa, estão começando ali o perfil e querem seguir na área? E aí, quais são as dicas, então, para solucionar esses problemas? Então, primeiro ponto, muitas vezes uma pequena marca quer contratar um influencer que só tenha números de seguidor. Número de seguidor não indica nada. Você vai olhar o engajamento. Eu quero contratar o blogueiro famoso da minha cidade. Será que ele tem sinergia com o seu negócio? Será que os valores dele condizem com os valores da sua marca? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, é bom buscar pessoas que realmente gerem engajamento com o seu público, com o público que você quer alcançar. E aí você consegue mensurar com um cupom de desconto, porque aí gera comissão para o influenciador, e aí é uma forma de você pagar também pela campanha, não apenas pagando para ele fazer 3 stories e um post, mas pelo rendimento que ele tiver. Pelo rendimento que ele tiver, além também de pagar por esse espaço, né? Porque ele é uma mídia.
Então, você entender muito bem do seu negócio é importante. E tem plataformas que já fazem o match entre os pequenos influenciadores com a sua marca. Você busca lá e ele já traz influenciadores pequenos, médios ou grandes, que já tenham sinergia. Bem legal, né? Bem legal. Muito interessante. Muito interessante. E é uma tendência, aí chama de... Tem também o UGC, que é User Generated Content, que é o usuário daquela marca contando sobre a sua própria experiência. Aí o pessoal faz os reviews, né? Dependendo, não precisa ter Sim. 1 milhão de seguidores, mas pode fazer ele no seu. É legal, acho que tem algumas marcas que dão desconto, né? Ou você ganha algum benefício, Também. algum brinde, assim. Também. E tem marcas, como por exemplo a L'Oréal, já formando o time de influenciadores que eles querem com a cara deles, com a linguagem deles. Olha que interessante. Foi treinando o pessoal ali num curso intensivo. Um né? intensivo. A experiência da L'Oréal também é muito legal. E a L'Oréal viu que apenas 2% das pessoas se reconheciam na comunicação. Pessoas pretas se reconheciam na comunicação da marca. E aí eles treinaram com influenciadores. E eles treinaram um time de influenciadores diversos, principalmente influenciadores pretos, para falar sobre cabelo, para marcas, pessoas que já estavam desistindo da profissão porque não conseguiam engajar. Eles fizeram esse curso, deram notebook ou celular novo. E para ajudar também a própria empresa, né, a mudar a percepção de mercado que tinha ali, né? Sim. Encontrar mais um nicho. Sim. Tá certo, muito legal, Mari. Muito obrigado pelas perguntas. Obrigada. O tempinho nosso terminou já. Terminou, foi tão rápido, mas que foi pena. Muito legal ter participado. Espero que talvez em outras oportunidades depois a gente conversar. E tem muitas coisas. Foi muito legal conseguir relacionar as coisas ali de marketing, que a gente vê sempre o lado da propaganda, o lado final, quando a gente está, né, assistindo como usuário, mas entender que são muitos dados, que todos esses dados, né, podem ser analisados, e aí, com esses dados importantes, a gente entende quais são os melhores indicadores, e a gente consegue usar isso para ter melhores resultados. Então... Sim, resumindo, TikTok, Instagram, YouTube, eles não são só dancinhas. Você, até mesmo sendo uma marca B2B, que vende só para negócios, é importante você entender o algoritmo e fazer estratégias com as quais a sua marca se destaque e que você converta em vendas. Sim, qualidade, as métricas, os KPIs... Não é só like. Não é só like. Você tem muita relação. Muito além disso. É muito além disso. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, Mari. Obrigada. Vamos lá, pessoal.